Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a este nosso encontro diário, onde todos os dias nós reservamos este momento para escutar a Palavra de Deus e fazer a nossa reflexão. É muito importante para nós tomar consciência da importância de todos os dias nos deixar iluminar pela Palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para a nossa salvação. É inspirada porque o autor sagrado foi iluminado pelo próprio Espírito Santo. E cada um de nós, quando nos dispomos a ler ou a escutar a palavra de Deus, também somos iluminados por este mesmo Espírito. Por isso, com esta consciência, vamos aproveitar bem este momento no dia de hoje para escutar a palavra de Deus. Te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, com toda a abertura do seu coração e do seu espírito, escutar esta mensagem do Evangelho dirigida aos nossos corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida, a perde, e quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer servir-me, siga-me. Onde estou eu, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós somos colocados diante desse trecho do Evangelho de São João. Um trecho pequeno, porém, com uma mensagem muito forte para cada um de nós. É importante a gente contextualizar liturgicamente como que nós acolhemos esse texto que a Igreja sugere para a nossa reflexão. Hoje nós celebramos a festa de São Lourenço, diácono e mártire. Foi aquele que, por causa do testemunho da sua fé, teve o seu sangue derramado. São Lourenço era amado pelos pobres de Roma e era odiado por aqueles que buscavam acumular coisas e por isso mesmo odiaram a pregação de São Lourenço. Diz a história que quando a igreja de São Lourenço foi invadida e pediram toda a riqueza daquela igreja, São Lourenço, olhando para os pobres, apresentou: eis aqui a riqueza da igreja. Por isso que nós ouvimos esse trecho do Evangelho, que fala do grão de trigo que cai e morre para produzir muitos frutos, para iluminar esta festa litúrgica. Te convido, meu irmão, minha irmã, para juntos fazermos esta reflexão desse trecho que nós terminamos de ouvir. Cada elemento deste Evangelho nos ajuda a compreender de forma profunda como deve ser a nossa forma de nos colocar diante de Deus para viver bem a nossa fé. O Evangelho começa com essa expressão solene: em verdade vos digo. Jesus está se dirigindo aos seus discípulos. E sempre que Jesus utiliza esta fórmula solene, em verdade, é porque ele tem um ensinamento muito importante a transmitir para os seus discípulos. Portanto, Jesus, diante dos seus discípulos, prepara os seus ouvidos para acolher esta mensagem importante. Em seguida diz o Evangelho: se o grão de trigo cai na terra, não morrer, permanecerá só. É interessante, a gente sempre insiste na habilidade de Jesus em utilizar da metáfora, isto é, uma linguagem simples, que utiliza as imagens do cotidiano das pessoas para ensinar uma mensagem profunda sobre Deus. Jesus usa as imagens das coisas deste mundo para falar da realidade dos céus. E aqui, Jesus usa essa metáfora do grão de trigo com essa expressão: se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Isto é, se o grão de trigo ficar fechado em si mesmo, no seu egoísmo, ele não conseguirá produzir frutos. É por isso que em seguida o Evangelho diz exatamente isso: se morrer, produzirá muito fruto. Isto é,
O egoísmo não produz fruto. O fechamento em si mesmo não produz fruto. Daqui nós já colhemos uma mensagem. As pessoas que são ensimesmadas, que são fechadas em si, que procuram viver somente para si, essas não conseguem produzir verdadeiros frutos de vida, verdadeiros frutos da fé. Por isso que nós somos confrontados com o texto do Evangelho, sobretudo a partir do exemplo de São Lourenço, que não era um grão de trigo que ficou fechado em si mesmo, mas que foi lançado na terra, morreu e produziu muitos frutos. Por isso, depois de usar esta imagem metafórica, o Evangelho diretamente nos apresenta as consequências desta metáfora apresentada por Jesus. Diz o seguinte: quem ama a sua vida a perde, e quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Essa é a lógica do reino de Deus apresentada pelo Evangelho, que é ao contrário da lógica deste mundo. Este mundo nos ensina que nós devemos viver aqui na Terra em busca de ganhar a vida. Aqui a Escritura nos ensina que não. É como se estivesse nos dizendo que a nossa verdadeira pátria não é aqui. E a própria palavra de Deus nos ensina que enquanto caminhamos neste mundo, somos peregrinos e estrangeiros, porque a nossa verdadeira pátria é os céus. E muitas vezes a gente usa de Deus e da religião para ganhar a vida. O Evangelho nos ensina diferente. Ser cristão, seguir Jesus, é dar a vida e não querer ganhar a vida neste mundo. Por isso que o Evangelho é muito direto em dizer: quem ama a sua vida, a perde, no sentido de quem passa a vida inteira neste mundo, querendo salvar somente a si mesmo, querendo ganhar a vida, às vezes até mesmo em nome da religião, este vai perder a sua vida. No entanto, diz o Evangelho, quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Isto é, quem vive neste mundo, mas para que outros possam ter vida, quem é capaz de doar a si mesmo para que outros possam ter vida, este sim vai ganhar a vida, e não qualquer vida, a vida eterna, a vida em Deus. Por isso nós, diante do Evangelho que nós terminamos de ouvir, precisamos ser interpelados. A gente vive na igreja, a gente vive a fé, a gente professa a fé para querer ganhar a vida neste mundo? Ou a gente vive a fé para dar a vida para que outros tenham vida, em vista de ganhar a vida eterna? Repito, ser cristão não é ganhar a vida, ser cristão é dar a vida. Por isso que Jesus mesmo é o exemplo maior. Jesus não viveu para si, Jesus viveu para os outros. Ele deu a sua vida para que outros pudessem ter vida. Assim também é com quem decide seguir Jesus. E hoje nós temos o exemplo e o testemunho de São Lourenço. Lourenço também não viveu para ganhar a sua vida. Ao contrário, ele deu a sua vida para que outros pudessem ter vida. E nós, como vivemos a nossa fé? Repito, o Evangelho nos ensina que ser cristão não é querer ganhar a vida neste mundo, mas é dar a vida para que outros possam ter a vida. E o Evangelho conclui dizendo assim: se alguém quer servir-me, siga, e onde estou eu, aí também estará o meu servo. Aqui é muito importante a gente compreender esta expressão de Jesus, porque nos ensina que o destino do Mestre é também o destino dos seus discípulos. O Evangelho é muito claro em dizer: onde estou eu, aí também estará o meu servo. Ora, se queremos seguir Jesus, devemos ter a consciência de que muitas vezes o caminho do seguimento de Jesus é o caminho da incompreensão, é o caminho do julgamento e, às vezes, até mesmo o caminho da morte. É dar a vida para que outros possam ter vida. Onde está o Mestre, aí está também o seu discípulo e os seus servos. Precisamos aprender que o destino de Jesus é também o destino de cada um de nós. E conclui o Evangelho: se alguém me serve, meu Pai o honrará. Portanto, não há razões para temer. Nós, pela nossa fé, devemos ser como o grão de trigo lançado na terra e morre. Morre, mas morre para produzir muitos frutos. Morre, mas morre para que haja vida e vida plena, vida em abundância. Portanto, a exemplo de São Lourenço, deixemos que a semente do Evangelho caia no solo do nosso coração,
Vivamos para que outros possam ter vida plenamente. Não busquemos ganhar a vida neste mundo, mas busquemos a eternidade em Deus. Que a mensagem do Evangelho nos ajude a sempre testemunhar a nossa fé em busca de que a vida plena aconteça para cada um de nós. Estamos concluindo mais este nosso momento de escuta da Palavra de Deus e de reflexão à luz da mesma, e agora nós queremos manifestar o nosso gesto de gratidão, fazendo a nossa oração. Te convido, meu irmão, minha irmã, diante dessa interpelação do Evangelho, a viver para que outros possam ter vida, dar a nossa vida para que outros possam ter vida, dirigir o nosso olhar à imagem do Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração de gratidão. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, te louvamos, te bendizemos pela oportunidade deste encontro, onde acolhemos no coração a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Envia sobre nós, ó Pai Eterno, a força do Teu Espírito, para que saibamos testemunhar este mesmo Evangelho, se necessário for, dando a nossa vida, derramando o nosso sangue, para que outros possam ter vida. Obrigado, Pai Eterno, por este momento e ajuda-nos a viver a palavra que terminamos de ouvir. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.